Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, através da Palavra de Deus, a Escritura. A Escritura é o seu guia, a Escritura é o seu norte, é ela que aponta a direção de como você pode resolver todos os seus conflitos. E quando eu falo todos os conflitos, eu estou falando de todos mesmo. Não existe conflito dentro do casamento, não existe situação dentro do casamento que a Bíblia não dê solução. Afinal, Deus é o criador do casamento e Ele criou o casamento já com todas as soluções para este mesmo, que Deus sabia que depois que o pecado entrou, esse casamento iria passar por algumas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo que Deus percebeu as dificuldades, ele dá o escape dessas dificuldades. E hoje eu queria falar sobre o título, né? O pessoal do Instagram está com um título aí: Aprenda com o profeta a retirar o seu casamento do fundo do poço. Nós estamos vendo cada vez mais casamentos no fundo do poço. A gente tem cuidado de alguns casais que estão no fundo do poço, casais que estão com situação assim muito delicadas, casais que estão com problemas no seu matrimônio, que às vezes com os olhos humanos nós olhamos assim e dizemos: olha, não tem solução, parece que está lá no fundo do poço mesmo, parece que não tem jeito. Mas aí quando a gente olha para a Escritura, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus apontando o caminho, Deus apontando as soluções. A gente percebe que Deus já na sua Escritura já havia criado soluções para cada conflito do casamento. E mesmo que ele esteja lá no fundo do poço, talvez eu esteja falando hoje a alguns casais que estão realmente assim, com o casamento lá no fundo do poço. Recentemente eu estava conversando com um marido, um jovem marido, cujo casamento está assim, está lá no fundinho do poço, e ele dizendo para mim, falando: olha, não tem solução, não tem jeito, eu acho que eu vou me separar mesmo, eu acho que o divórcio é a melhor solução, eu acho que é cada um para o seu lado. E ele começou a dizer a solução errada, a solução que a Bíblia não aponta para o seu casamento. E aí comecei a mostrar para ele biblicamente soluções, não é, caminhos. E aí eu lembro que ele usou até uma frase assim: olha, eu não sabia que tinha jeito, eu não sabia que tinha essas soluções, eu não havia percebido isso. E aí ele agora está começando a tentar a retirar o seu casamento do fundo do poço, usando as soluções da Escritura, aquilo que a Bíblia diz para ele fazer. É fácil? Não, não é fácil. Mas tem caminho, mas tem solução. Nós estamos assim como esse rapaz, que é um jovem casado, tá? Tem um ano e pouco de casado. E nós temos muitos outros casais, está infelizmente cada vez mais comum casamentos no fundo do poço. As pessoas não estão tendo mais paciência uma com a outra, as pessoas não estão tendo mais respeito uma com a outra, elas não estão tendo mais dentro do casamento cumplicidade. As pessoas parece que estão cada vez mais se tornando mais egoístas. Parece que está se cumprindo, parece não, está se cumprindo aquilo que Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, ou o amor de muitos vai esfriar. Está esfriando o amor dentro do casamento. Por quê? Porque essa massificação daquilo que é iníquo está arrebentando com o casamento. Aquilo que é iniquidade está arrebentando com o casamento, e nós precisamos tomar cuidado com isso, para a gente não chamar aquilo que é mal de bom, e nós
absorvermos isso para o nosso casamento, e esse tipo de conceito, esse tipo de iniquidade vai arrebentar com o nosso matrimônio. Então, infelizmente está cada vez mais comum, inclusive não só comum casais no fundo do poço, mas casais que não sabem sair do fundo do poço. Como esse esposo que eu acabei de citar, a maioria dos casais não sabe como resolver seus conflitos. Se eu fosse dar um percentual, eu diria tranquilamente aí mais de 90%. Aliás, existe uma pesquisa, eu não lembro qual foi o instituto, eu lembro que foi alguém que fazia psicologia, parece, numa faculdade, dizendo que mais de 83% dos casais que entram em conflito não sabem como dar solução para o conflito. E não sabem por quê. Não sabem porque estão fazendo do jeito errado, não sabem porque estão procurando no caminho errado, não sabem porque estão fazendo da forma errada. E quando se faz da forma errada, você não encontra solução. É como você fazer pergunta. Se você faz a pergunta errada, a resposta que vem é a resposta errada. E aí você vai se guiar por uma resposta errada e vai fazer tudo errado. É preciso se fazer a pergunta certa para obter a resposta certa e você agir de uma forma correta. É assim, por isso que nós usamos a Bíblia. Porque quando eu resolvo os conflitos do casamento baseado na Escritura, eu estou resolvendo pelo caminho certo. As respostas que vêm da palavra de Deus são respostas corretas. E aí, se eu obtenho a resposta certa, eu vou agir de acordo com essa resposta certa. E aí não tem como errar. Por isso que casais, mais de 80% dos casais, não sabem como resolver os seus conflitos. Por quê? Porque existe um jeito de Deus de sair do fundo do poço. Sim, Deus tem o seu jeito para nós sairmos do fundo do poço. Olha o que diz aqui o autor de Provérbios, capítulo 12, verso 14, verso 12. Ele diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, o fim deles, são caminhos de morte. Então, parece às vezes que a gente está tomando a decisão certa, parece que a gente está fazendo do jeito certo, parece que está, mas são caminhos de morte, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque não são caminhos dados pelo Altíssimo. Parece até coisa boa a se fazer. Existem muitas frases ditas por aí, né? A gente vê em filmes, por exemplo. Esses dias eu estava assistindo um filme com o meu filho mais novo, o Estevão, tem 10 anos, e ele assiste muitas dessas animações. E a uma hora apareceu um personagem, uma senhora, falando para o neto dela no filme, dizendo assim: siga o seu coração, você sabe o que deve fazer, siga o seu coração. Olha, parece muito bonito isso, né? Siga o seu coração, é uma coisa poética, parece muito bonito, seguir o coração, mas tem problema aí. Por quê? Se o seu coração não for bom, como é que você vai seguir o seu coração? Se o que está passando pelo seu coração, a decisão do seu coração, não for uma decisão baseada na Escritura, imaginem que caminho que vai dar, caminho de morte. Então, cuidado quando você seguir o seu coração. Perceba se o seu coração está realmente centrado em Deus, se o seu coração realmente está disposto a seguir o que a Escritura diz para você. Cuidado com essa frase, siga o seu coração. Nós temos muitos casais recebendo esse tipo de conselho. Parece muito bacana, né? Muito bonito, mas deve tomar cuidado. Uma outra coisa bonita, às vezes, que falam, né? Falam assim: olha, o importante é que você seja feliz, vai ser feliz. Olha, você não está sendo feliz no seu casamento, está fazendo também a sua esposa infeliz, então separa. Vai ser feliz você e deixa ela ser feliz também.
Esse foi um conselho que um dos nossos alunos recebeu de um psicólogo que não é cristão, um psicólogo que não segue a palavra de Deus, não segue a Escritura, deu esse conselho para ele se separar da esposa. Por quê? Para ele ser feliz. Vai ser feliz. Você não está sendo feliz no seu casamento, vai ser feliz. Você não, parece muito bonito, né? Muito bonito. Ser feliz é uma coisa boa. Quem é que não quer ser feliz? Todos nós queremos a felicidade. Dentro do casamento, inclusive. Eu quero ser feliz no meu casamento. Minha esposa também quer ser feliz no casamento. Mas achar que separar é a solução para ser feliz é algo que é contrário ao que a Escritura diz. Achar que desistir do casamento vai me tornar feliz é algo que é contrário ao que a Escritura diz. Parece muito bonito, mas são caminhos de morte. E aí é preciso tomar muito cuidado com essas coisas, com esses conselhos que vêm, que não são baseados na palavra de Deus. É preciso também que você não confunda tristeza ou discussão com o fundo do poço. Você não entre numa atitude vitimista, tá? Se fazendo de vítima, o pobre coitado. Nós temos muitos casais assim também, que a gente atende às vezes, né? Que tem uma tristeza no casamento, tem uma discussão, a pessoa já vem falar com a gente assim: pastor, meu casamento está no fundo do poço. Meu irmão, se só discutiu, vamos com calma, não é? É só uma discussão todo casamento tem, isso não é fundo de poço. O fundo do poço é muito mais embaixo. O fundo do poço são casais que nós estamos atendendo, alguns com problemas assim que você arrepia o cabelo e fala assim: meu Deus, como é que isso aconteceu nesse casamento? Mas aconteceu, isso é fundo do poço. Uma discussão pontual aqui e acolá, uma discordância no casamento não é fundo do poço. Então tome cuidado, não confunda uma tristeza ou uma discussão com o fundo do poço. Eu estou falando mesmo de casais com problemas que às vezes nós achamos indissolúveis. Problemas que não têm solução nenhuma, né? Às vezes nós achamos que nós só encontramos solução mesmo quando nós vamos para a Escritura, tá? É desse tipo de coisa. Então não se fica se fazendo de vítima, de pobre coitado, de pobre coitada, meu casamento está no fundo do poço. Não. Muito cuidado quando você pensar que está no fundo do poço e não está, porque aí o que você vai fazer é atrair tristeza para o seu coração que não precisava, não é? Bom, existem algumas dificuldades para se sair do fundo do poço. E aqui a gente vai já detectar as dificuldades para você já ir olhando, reparando no seu próprio coração, para saber, será que sou eu que estou botando esses obstáculos para nós sairmos do fundo do poço? Tá? O importante agora, deixa eu falar uma coisa muito importante. O importante agora é você reparar no seu próprio coração. Porque as dificuldades que eu vou falar aqui, a maioria dos casais vê no outro, mas não vê nele mesmo. Certo? Olhe para si mesmo, antes de olhar para o outro. Siga o conselho de Jesus. Jesus disse assim: olha, tira o cisco do teu olho e depois tira a trave do olho do outro. Então, olhe para o seu próprio coração, olhe para você mesmo agora e esqueça um pouquinho o outro. Depois você repara no outro, tá bom? Primeira dificuldade para se retirar o casamento do fundo do poço: orgulho. Orgulho. E orgulho aqui não só no sentido da pessoa achar que ela é certa e que a outra não, né, tá toda errada.
Achar que o problema do casamento está no fundo do poço é do outro e não é dele também, né? Sempre no casamento nunca tem um só culpado, tá? Se o casamento está no fundo do poço, os dois são culpados, independente do que tenha acontecido. Agora, esse orgulho é um orgulho também, não só de achar, não só esse orgulho de se achar o certo, né? Aquele que sempre tem razão, é o orgulho de não buscar ajuda, não querer ajuda em hipótese alguma. Esse orgulho é perigoso. Olha o que é que diz o Provérbio, capítulo 16, no verso de número 18, ele diz assim: a soberba, ou o orgulho, precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Essa soberba, essa altivez do espírito é o orgulho, né? Ele diz assim, precede a queda, ou seja, vem antes da queda. Antes de você ir para o fundo do poço, tem um coração orgulhoso aí. Tem alguém que está com coração orgulhoso, ou os dois estão com coração orgulhoso. Orgulho de achar que o outro sempre é o culpado e você não. Achar que sempre é o outro errado e você não. Orgulho de não buscar ajuda. Às vezes o casal, ele vem para nós aqui só quando está lá no fundo do poço, mesmo, quando não tem mais nada, quando podia ter vindo antes. E as soluções poderiam ser dadas muito antes. E eles teriam resolvido o seu problema. Mas agora a coisa ficou mais difícil, está lá no fundo do poço. Para tirar do fundo do poço, aí é mais complicado. Aí demanda um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, de mansidão, de tolerância. E aí as coisas vão ficando um pouquinho mais complicadas. Dá para sair? Dá para sair do fundo do poço. Mas vai precisar de um pouquinho mais de tempo para isso. E aí é preciso procurar antes. Mas não procura antes por quê? Por causa de orgulho. Coração orgulhoso. Acha que pode resolver tudo sozinho e não pode. É preciso buscar ajuda. Outra dificuldade é o disfarce. Disfarçar. Tá tudo bem com vocês? Não, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá tudo bacana. Outro dia a gente estava atendendo um casal e houve um problema de traição, de adultério no casamento deles. E quando eles sentaram aqui no nosso escritório, e a primeira pergunta que eu fiz: tá tudo bem com vocês? E a resposta do esposo foi: não, tá tudo bem. Aí eu olhei para ele e falei assim: tudo bem, né? Como quem diz assim: se está tudo bem, vocês não precisavam estar aqui. Não está tudo bem, não é? Não está tudo bem. Houve um adultério, houve uma traição, houve uma infidelidade, não está tudo bem. Mas existe essa questão de sempre estar procurando esse disfarce e dizer que está tudo bem, não é? Mantendo as aparências. Tem casais que nós atendemos aqui, que estão lá no fundo do poço, mas quando você olha para o casal assim, você vai falar na sociedade, né? Na igreja que eles frequentam, e você olha para eles e fala assim: nossa, que casal lindo, que casal maravilhoso. Mas não está maravilhoso e nem lindo não. Fica disfarçando o problema, não é? Não estou dizendo que ele vai sair falando para todo mundo, não é isso não. Mas não pode manter um disfarce, tá? Colocar um verniz. É preciso agir com coerência. Não está tudo bem. A gente está lutando para sair do fundo do poço. Não está tudo bem. Precisamos de ajuda. Então,
Eu lembro, eu estou lembrando aqui de um casal que nós atendemos assim, muito antigo, isso tem já quase uns 10 anos ou mais. Nós atendíamos esse casal e a gente atendia e a gente conversava e a gente aconselhava o casal e tal, mas a gente percebeu que havia alguma coisa estranha naquilo que ele dizia e naquilo que ela dizia, né? E aí um dia nós falamos assim, vamos atender separadamente o casal. Então naquele dia nós nos encontramos e falamos com eles, olha, hoje nós vamos nos separar. E aí eu peguei o jovem senhor, nós morávamos na cidade de São Luís, lá no Maranhão, e eu saí para a praia com ele. Quem é de São Luís, se conhece lá a avenida chamada Litorânea, fui lá para Litorânea com ele. E aí fui lá para a beira da praia e fui conversar com o rapaz. E ela ficou com a moça. E depois das conversas, né, a gente conversou, eu fiz muitas perguntas para ele, a Ângela fez muita pergunta para ela, nós juntamos e nós oramos com eles e eles foram para casa e eu e a Ângela fomos conversar e ela disse assim, e aí, o que ele falou? Eu disse, olha, ele disse que eles estão com muitos problemas no casamento, assim, assado, e comecei a citar os problemas que o marido havia dito. O marido havia citado para mim, nós estamos com problema, nosso casamento tem esse problema. E aí a Ângela olhou para mim, sorriu e disse assim, pois bem, ela disse que está tudo bem, ela disse que está tudo certo, que eles não brigam, que eles não discutem, que o casamento parece maravilhoso. Então havia uma esposa escondendo, disfarçando um problema no casamento. E o que aconteceu foi que ela nunca admitiu os problemas que tinha no casamento. Nem para ela mesma, nem para o esposo, nem para os filhos, nem para o pastor deles, nem para a igreja deles, nem para os amigos deles, nem para os parentes deles. Ela não admitia e ficava varrendo para debaixo do tapete aquelas dificuldades. Resultado, nós saímos de lá, a gente não os atendia mais. E anos depois nós ficamos sabendo que eles haviam se divorciado, tentando disfarçar o problema. Acabaram com o casamento. É preciso não disfarçar. Uma das dificuldades de sair do fundo do poço é ficar escondendo essas coisas, né? Logicamente você não vai dizer para todo mundo, não vai contar para todo mundo. Você não vai sair por aí espalhando os problemas do seu casamento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa procurar pessoas que possam ajudar vocês com conselhos que venham da palavra de Deus. Certo? Outra dificuldade para se sair do fundo do poço é a vergonha. Às vezes esse disfarce vem por causa de vergonha. Às vezes não é nem orgulho. Mas a pessoa se sente envergonhada de ter dificuldades. A gente achou até que esse casal que eu contei para vocês, essa mulher se sentia envergonhada porque tinha problemas. Ela achava que não podia ter. Casal não pode ter problema. E aí essa vergonha a fez esconder os seus problemas. É preciso não ter vergonha. Olha o que Tiago, o apóstolo Tiago diz lá, Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando nós confessamos, nós contamos para pessoas que possam orar junto com a gente. Pessoas que ministrem a palavra ao nosso coração. Esse tipo de gente, é para esse tipo de gente que a gente confessa.
conselheiros que sejam realmente conselheiros bíblicos, que usem a Escritura para guiar e para orientar. E aí, quando nós confessamos um ao outro nossas dificuldades, sem ter vergonha disso, para pessoas que realmente possam nos ajudar, nós eliminamos essa dificuldade, né? Agora, uma outra dificuldade é não ter noção da realidade. Não ter noção da realidade. A pessoa, geralmente isso acontece com maridos. Maridos que acham que está tudo bem. Mas quando você começa a investigar, e quando você começa a aconselhar, quando você começa a ir com eles, né, conversando com eles no aconselhamento, a gente percebe que o marido está completamente, como diz aí, completamente fora da caixinha. Está fora da realidade. Aí a esposa começa a narrar as muitas dificuldades, os problemas que está tendo dentro de casa, e ele arregala os olhos e diz assim: meu pai, eu nem sabia. Porque está fora da realidade. É preciso eliminar essa dificuldade e começar a olhar para o seu casamento com seriedade. Por isso que Jesus disse assim: orai e vigiai. Então, oração, mas a oração não caminha sozinha, ela vem com a vigilância. Fique atento ao seu casamento. Perceba se tem algumas coisas erradas, se tem alguma coisa, perceba isso. Comece a pedir a Deus que lhe dê visão espiritual para você olhar para o seu casamento e perceber algumas coisas que estão erradas no seu casamento, para que você não fique fora dessa realidade. Essas são algumas dificuldades para se sair do fundo do poço, que precisam ser eliminadas. Agora, existem também benefícios. Se existem dificuldades, existem bênçãos de você sair do fundo do poço, ou de você continuar lutando para que seu casamento saia do fundo do poço. A primeira bênção que você tem é que você vai estar lutando por aquilo que Deus luta, que é o seu casamento. Deus se preocupa, Deus ama, Deus deseja que o seu casamento saia do fundo do poço. E quando você luta para o seu casamento sair do fundo do poço, você está lutando por aquilo que Deus deseja. Você está lutando por aquilo que é obra de Deus na sua vida, que é o casamento. Então, lute. Lute para quê? Para que você esteja em sintonia com Deus, para que você esteja no caminho com Deus, para lutar pelo seu casamento. Tá bom? Lute para que ele saia do fundo do poço. Segundo benefício, segunda bênção, é que traz alegria de volta. Quando você está lutando pelo seu casamento, você está trazendo, você está fazendo um movimento de trazer a alegria de volta para dentro de casa. Olha o que diz o autor de Provérbios. Ele diz assim: o coração alegre dá formosura ao rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito fica abatido. O casamento no fundo do poço é tristeza. A gente percebe quando nós atendemos alguns casais aqui, quando eles chegam logo no primeiro dia, você percebe um coração amargurado, abatido, triste, deprimido, apático. Você percebe no rosto da pessoa, né, a tristeza, a angústia, a ansiedade que tomou conta da casa. Você percebe isso? Está nítido, não precisa nem falar. E eu e a Ângela, que já estamos aí há 20 anos aconselhando casais, a gente percebe, este está no fundo do poço, só de olhar para o rosto e ver a tristeza no olhar. Então, quando você luta pelo seu casamento, você está fazendo um movimento contrário, você está trazendo a alegria de volta. A tristeza se alojou, né? A apatia, o desânimo
o cansaço, a depressão se alojou no seu casamento. Agora, se você luta para tirar ele do fundo do poço, você está trazendo a alegria de volta, está expulsando a tristeza para trazer a alegria de volta para dentro de casa. Isso é possível? Sim, é possível. Deus quer que o seu casamento seja um casamento alegre, que vocês expressem a alegria no seu olhar, que a alegria tome conta do casamento de vocês, da alma de vocês. Deus não quer um casamento triste. Por isso ele já deixou aqui na palavra, na escritura, os conselhos e os caminhos para tirar o seu casamento do fundo do poço. Uma outra bênção de você lutar para que seu casamento saia do fundo do poço é que a ansiedade e a aflição vão embora. E é uma outra coisa que a gente percebe nos casamentos que estão no fundo do poço. São casamentos onde a ansiedade tomou conta. Casamentos onde a aflição, né, se instalou. Está lá no casamento, está instalado a aflição, a ansiedade. E você percebe, quando você conversa com algum casal desse, você percebe um casamento extremamente, uma pessoa extremamente ansiosa. Essa ansiedade, que é o mal do nosso século, né? Essa ansiedade que quer trazer o futuro para o presente, né? Que quer resolver as coisas que devem ser resolvidas paulatinamente, devagar, com muita paciência. A pessoa quer resolver logo, ela está ansiosa, ela acha que tem que resolver hoje. Não tem que resolver hoje. A aflição que dá de olhar no olho de algumas pessoas e ver a aflição do coração deles. Mas quando você luta para tirar o seu casamento do fundo do poço, você está banindo essa ansiedade, você está extirpando essa aflição. Você está retirando, botando de lado essa aflição e você está mandando embora essa ansiedade, essa aflição, a partir do momento em que você luta para tirar o seu casamento do fundo do poço. Uma outra bênção de você lutar para tirar o seu casamento do fundo do poço é que você experimenta o milagre de Deus. E aí, nós temos visto isso ao longo desses 20 anos que nós cuidamos de casais. Nós temos visto muitos casais experimentando o milagre de Deus. Sim, quando você luta com as armas de Deus para tirar o seu casamento do fundo do poço, você vai experimentar o milagre. E nós já vimos muitos, mas muitos milagres. Eu poderia ficar aqui, narrando centenas de milagres que nós vimos, de casamento que estava lá no fundo do poço. E eu já contei alguns, de casamentos que estavam 7 anos separados, esposo e esposa, e ela continuou perseverando e lutando pelo seu casamento, continuou santa e pura diante de Deus, orando pelo seu marido e lutando com as armas de Deus pelo seu casamento, recuperou o seu casamento, hoje é uma pessoa extremamente feliz, experimentou um milagre no seu casamento. Te contamos daquele casal que o marido espancava, violentava a mulher, batia na esposa. Eles nos procuraram, ela nos procurou e nós cuidamos daquele casamento. Hoje eles são um casal feliz. Hoje ele é a pessoa, talvez seja o marido mais manso da terra, uma pessoa fantástica, um homem de Deus que experimentou o milagre no seu casamento. Milagres de esposos e esposas que foram traídas. Eu contei aqui uma vez de um esposo que foi traído pela esposa por 7 vezes, com 7 homens diferentes. E esse esposo chorava e dizia: eu amo, eu quero lutar pelo meu casamento. E nós conversamos com ela, conversamos com ele, eles vivem felizes. Hoje experimentaram o milagre de Deus no seu casamento, porque lutaram pelo seu casamento. Hoje ele é um homem fiel,
um homem idôneo, um homem fiel à sua esposa, fiel à sua família, tem 2 filhos lindos. Ela é uma mulher fiel ao seu esposo, nunca mais o traiu, nem em pensamento, uma mulher fiel, experimentou o milagre de Deus. Por quê? Porque resolveu lutar pelo casamento, por aquilo que Deus quer lutar. Então, quando você luta pelo seu casamento, para que ele saia do fundo do poço, você experimenta o milagre de Deus na sua vida. Só vence guerra quem guerreia. Quem não está na batalha nunca vai vencer uma guerra. Por quê? Porque não está guerreando. Só vence a guerra quem está guerreando, quem está batalhando. Se você está lutando pelo seu casamento, você vai vencer a guerra. Você vai experimentar o milagre de Deus na sua vida. Uma outra bênção é que você pode ajudar aos outros com excelência. Sim, quando você experimenta, quando você luta para tirar o seu casamento do poço, a partir do momento que seu casamento é retirado do fundo do poço, você agora pode ajudar outros com excelência. E nós temos visto muito isso. Tem um casal se tornou amigos nossos. Eles tiveram um problema muito difícil no casamento, com relação ao casamento deles, de incompatibilidade, assim, e eles foram para o fundo do poço mesmo. Estavam prontos para se separar. Ele tinha problemas com álcool, e ela não tolerava aquilo, e ele tinha problemas também de bater nela, ele tinha adultérios, enfim, era uma infinidade de coisas muito tristes de que faziam aquele casamento estar no fundo do poço. Mas aí eles nos procuraram e nós conversamos com eles e nós começamos a aconselhá-los. Fizemos um discipulado com eles, de aconselhamento bíblico, lendo a palavra de Deus, ministrando ao coração deles, dando os passos que a palavra de Deus dava para eles irem tomando esses passos e resolvendo todas as pendências, todas as dificuldades que iam aparecendo pelo caminho. A gente apresentava uma solução da Escritura. E eles iam tomando esses passos, iam trazendo solução. E a partir do momento que eles iam fazendo isso, eles iam retirando o seu casamento do fundo do poço, até que saíram do poço. Graças a Deus, graças a Deus. Foi uma bênção, mas não parou por aí. A bênção maior até que isso foi que esse casal começou também a perceber que outros casais precisavam de ajuda. E aí esse casal começou a cuidar de outros casais que estavam no fundo do poço. E eles começaram a ensinar esses casais o mesmo caminho que nós havíamos ensinado para eles na Escritura. Começavam agora a ministrar, eles estavam ajudando outros casais. Por quê? Porque estiveram lá no fundo do poço. E eles sabiam o caminho de como sair de lá. Sabiam que o caminho não era fácil, sabiam que o caminho era um caminho longo, mas sabiam que era possível. Aí então eles começaram a ajudar outros casais a saírem do fundo do poço também. Essa é uma grande bênção. O seu casamento, que está no fundo do poço, quando vocês saírem do fundo do poço, vocês vão poder ajudar outros casais com excelência. Agora, o que fazer então? Como o profeta, aí nós vamos lá, eu quero ir lá com vocês, lá para o profeta Jeremias, porque é o profeta Jeremias, nas suas lamentações, que nos ensina a como sair do fundo do poço. Então eu queria que você aprendesse com o profeta Jeremias a como sair do fundo do poço. Aí eu vou lá para Lamentações de Jeremias, capítulo 3,
versos 52 até o verso 59. À medida que eu for lendo, eu vou explicando os passos, e são 4 passos, que vão ajudar vocês a saírem do fundo do poço, dados aqui pelo profeta Jeremias. É interessante que Jeremias foi jogado literalmente no fundo de um poço. O povo não queria ouvir a profecia. Ele estava trazendo o recado de Deus para o povo, para a nação de Israel, mas o povo havia se corrompido com os deuses das outras nações. Então, o que eles fizeram? Eles prenderam Jeremias. Depois jogaram Jeremias no fundo de uma cisterna, no fundo de um poço. Não é? Lá no fundo, para a voz dele, ninguém ouvia a voz dele. Até que alguém, movido por Deus, tirou ele lá do fundo da cisterna, lá do fundo do poço, literalmente, um poço seco, jogaram ele lá embaixo. Aí, Jeremias, lá do fundo do poço, nos ensina o que Deus fez para que ele saísse do fundo do poço. Quais foram as atitudes? E aí, nós aplicamos isso ao casamento e eu queria que você prestasse muito bem atenção nisso. Primeira coisa que você deve fazer para sair do fundo do poço: saiba como vocês foram parar no fundo do poço. Por que é importante? A primeira coisa que vocês precisam fazer: saber, olhar e ver e procurar saber como é que nós viemos parar no fundo desse poço. Por que é importante isso? Para que vocês não voltem para lá. Porque nós já tivemos essa experiência também de casais que estavam no fundo do poço, nós os ajudamos a sair do fundo do poço, meses depois ele estava no fundo do poço de novo. Eles não haviam percebido todo o caminho que eles haviam feito, quais foram as coisas erradas que eles fizeram para chegar no fundo do poço. E aí, como eles não aprenderam, eles repetiram o mesmo erro. Estavam no fundo do poço de novo. E aí nós tivemos que retirá-los de lá de novo, ajudá-los a sair de lá e mostrar para eles: olha, agora percebam qual é o caminho que os levou lá, quais foram as atitudes, quais foram as palavras, quais foram os pensamentos, que tipo de conceitos tem no seu coração que te levaram para o fundo do poço. Olha o que Jeremias nos ensina isso. No verso 52, eu estou lendo Lamentações, capítulo 3, versos 52 e 53, diz assim: caçaram como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Então Jeremias está dizendo aqui: olha, eles me caçaram, né, como se fosse uma ave, fizeram uma armadilha lá para mim. E eles me destruíram, né? Esses inimigos, eles são meus inimigos, essas pessoas. Eles sabiam o que é que eles fizeram, eles sabiam quem eles eram, seus inimigos, e eles sabiam, me lançaram aqui na cova, no poço, e atiraram pedras sobre mim. Ou seja, ele está dizendo ele está falando assim: eu sei tudo o que aconteceu, eu chegar aqui no fundo do poço, foi uma armadilha, fizeram uma armadilha, como se eu fosse uma ave para mim. Né? Eu não sei se você já caçou ave, né? Antigamente, que morava na roça, a gente fazia algumas arapucas, né? Algumas armadilhas para passarinho. Quando era criança, né? Hoje em dia isso aí é até crime, mas antigamente a gente fazia isso lá na roça. E parece que Jeremias está dizendo assim: ó, fizeram uma arapuca, fizeram uma armadilha, eu sei bem como é que eu vim parar no fundo desse poço. Então, a primeira coisa que você deve fazer é: comece a analisar, peça a Deus sabedoria, peça a Deus, fala: Senhor, sonda isso aí, mostra para mim como nós viemos parar aqui, mostra como o meu casamento veio parar no fundo desse poço. Quais foram as atitudes que eu tomei, as palavras que eu falei, quais foram os meus erros, quais foram os erros do meu esposo, da minha esposa, quais foram os nossos erros para que a gente viesse parar no fundo desse poço.
para que a gente comece a detectar essas coisas, a conhecer isso e a não vir mais parar no fundo do poço. Não é? Outra coisa que essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa que você precisa fazer para sair do fundo do poço é juntar o choro ao clamor. Sim, porque no fundo do poço tem choro, mas às vezes a gente cansa de clamar. A gente desiste. Tem uma hora que alguns casais, lá no fundo do poço mesmo, desistem. Falam, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, juntar o choro ao clamor. Olha o que diz o profeta Jeremias, verso 54, Lamentações 3, 54, 55, ele diz assim: águas correram sobre a minha cabeça. Então disse, estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Olha que ele diz aqui, irmãos, que ele diz assim, águas correram sobre a minha cabeça, né? Eu falei que o poço seco, mas o poço não estava seco não, tá? Tinha água lá. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse, eu estou perdido, vou morrer aqui. Não vou sair do fundo do poço. Ele estava desesperado. Você percebe a angústia dele, assim, eu estou perdido aqui, eu vou morrer aqui, no fundo desse poço. Mas aí ele nesse choro dele, ele diz assim, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o seu nome. Ou seja, ele junta o choro, mas não fica só no choro, não fica só no desânimo, não fica só na atitude de estou perdido. Ele fala, eu invoquei o nome do Senhor. Ele junta o choro ao clamor. Ele clama. Ele ora. É preciso orar. E orar muito. A oração de um justo, diz a palavra de Deus, pode muito em seus efeitos. Ore. Creia. Ore crendo. Ore crendo. Não é? Não ore duvidando. Ore crendo. Deus quer que o meu casamento saia do fundo do poço. Ore crendo nisso, porque Deus realmente quer. Ele não quer que você se separe. Ele não quer que você se divorcie. Aliás, Malaquias capítulo 2, verso 16, diz lá, Deus odeia o divórcio. Deus não quer isso. Deus quer que vocês se perdoem. Deus quer que vocês tenham paciência um com o outro, que vocês respeitem um ao outro. É esse o desejo de Deus. Deus quer que você continue orando, mesmo no choro, mesmo no lamento, mesmo desesperado, desesperada, mesmo desanimado. A gente ouviu muito isso aqui, assim, eu estou cansado, eu estou cansada já, não aguento mais. A gente ouviu muito isso. E a nossa resposta é a mesma para todos, dizendo assim, sim, tudo bem que você esteja cansado, tudo bem que você esteja desanimado, tudo bem, não tem problema, nós ficamos cansados mesmo. Mas continue orando. Mesmo no cansaço, não pare de invocar o nome do Senhor, não pare de clamar ao Senhor. Deus vai te ouvir. A partir do momento em que você clama a Deus, Deus vai te dando forças, Deus vai te inundando de sabedoria, de força para você poder continuar, não é? Então continue clamando, junte o choro ao clamor, não desista. Terceira coisa que você precisa fazer, fique atento à resposta de Deus. Sim, porque toda oração tem resposta. Deus diz lá em Jeremias capítulo 33, ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, clama e eu vou te responder. Deus está dizendo para você assim, olha, não tem oração que não existe oração sem resposta. Toda oração tem resposta. Tem resposta de Deus, sim, toda ela. Então fique atento à resposta. Porque às vezes a pessoa clama e Deus está respondendo.
mas ela não está atenta à resposta de Deus. E aí, ao invés de tomar a atitude, ela fica só naquele choro, naquele lamento. Não, fique atento, Deus vai responder. Fique atento às respostas de Deus. Como Deus responde? Deus pode responder para você através de alguma circunstância. Seu casamento está no fundo do poço, você está orando, está clamando, de repente acontece alguma coisa, não é? Alguma coisa acontece no seu casamento que é um primeiro passo para poder sair do fundo do poço, mas você está com tanto lamento que você não fica atento, você não crê, na verdade, que Deus vai responder, não é? Está tão desesperador o negócio que você não crê que Deus possa responder, e Deus pode, Deus responde, e aí Deus responde e você não pega a resposta de Deus. Pode ser alguma circunstância, podem ser pessoas, sim, Deus pode enviar pessoas, e você não está atento a isso, não está atento a isso, a essa resposta de Deus. Algumas pessoas que Deus envia como resposta à nossa oração. Mas aí, seu coração está tão orgulhoso, seu coração está tão triste, tão amargurado, desistindo, sem fé de que Deus vai responder. E aí você não pega a resposta de Deus para sair do fundo do poço. Às vezes, e todas as vezes, Deus vai falar através da Escritura. Esse momento em que você está vendo essa live mesmo, já é uma resposta de Deus. Já é uma resposta de Deus para você. Dizendo para você, não desanime. Não, ainda tem jeito. Não fique desesperado, não fica desesperada. É Deus dizendo para você assim, essa live aqui é uma resposta de Deus através da Escritura, usando a Bíblia para dizer para você assim, eu quero que você continue lutando pelo seu casamento, que você não desista, que você continue insistindo, eu vou responder, confie em mim. É Deus dizendo, olha, não confie no seu esposo, não confie na sua esposa, confie em mim, não confie em você mesmo, confie em mim, só em Deus. Coloque a sua confiança no Senhor. Lá no Salmo 62, o salmista diz assim, somente em Deus espera, ó minha alma, é em Deus. Quando se está no fundo do poço, não coloque sua confiança no seu esposo, na sua esposa, não coloque a sua confiança em você mesmo, coloque a sua confiança em Deus. A resposta vem dele, o milagre vem dele. A corda para vocês saírem do poço vai ser jogada pelo próprio Senhor. E pode ser uma corda através de uma circunstância, através de pessoas, e sempre será uma corda através da Escritura Sagrada. Então você precisa ler sua Bíblia. Medite na palavra de Deus todos os dias. Abra sua Bíblia e medite na santa e bendita Escritura. Ela vai te confortar o seu coração, ela vai trazer caminhos aonde você acha que não tem. É a Escritura, a palavra de Deus que vai apontar para você esses caminhos. Sim, o Salmo 142 tem o Salmo 142, eu gosto muito da versão lá da nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, quando estou quase, Salmo 142, verso 3, se eu não me engano, quando estou quase desistindo, Ele, o Senhor, sabe o caminho por onde eu devo andar. É Ele que sabe, né? Quando você está quase desistindo do seu casamento, Deus sabe o caminho por onde você deve seguir para sair do fundo do poço. E um outro passo que você deve fazer para sair do fundo do poço é continuar acreditando. Sabe por quê? Porque você tem uma coisa que o fundo do poço quer tirar da gente, é a fé, a crença, né? A confiança em Deus, a confiança de que Deus, será que Deus quer mesmo? Será que Deus quer mesmo tirar o meu casamento do poço? Será que Deus, Ele não quer que a gente divorcie, que a gente se separe? Eu acho que
Eu acho que Deus não uniu a gente, não. Acho que era coisa da nossa cabeça. A gente vai minando a fé. A gente mina a nossa fé e a nossa fé vai sendo explodida ou implodida. Não é? A gente vai matando a nossa fé de que Deus realmente quer tirar o nosso casamento do fundo do poço, realizar milagres no nosso casamento, restaurar o casamento. Então, não permita que as circunstâncias, que as palavras, que os conselhos errados implodam a sua fé, destruam a sua fé. E o profeta nos ensina isso. Verso 58 e verso 59 diz assim, o profeta: pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Você percebe que o profeta aqui estava no fundo do poço, mas não perdeu a fé. Estava no fundo do poço, né? Ele perdeu a visão, né? Ele não estava vendo mais as coisas, mas a fé ele não perdeu. Ele não perdeu a fé. Continue crendo. Está no fundo do poço seu casamento? Não perca a fé. Continue acreditando. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Isso é fé. Você não está vendo, você não está vendo ainda lá a rua. Por quê? Porque seu casamento está no fundo do poço, mas você pela fé já está vendo. Você acredita nisso. Por quê? Porque você acredita no seu esposo? Não. Porque você acredita em você mesmo? Não. Porque você acredita em Deus. Deus quer tirar o seu casamento do fundo do poço. Creia que Ele vai fazer de tudo para tirar o seu casamento do fundo do poço. E Ele vai dar os passos certos para você percorrer. Então, saiba o que fizeram vocês parar no fundo do poço, para vocês não voltarem para lá. Junte o choro ao clamor. Não cesse de orar e de clamar. Deus está ouvindo a sua oração. Terceira coisa, fique atento às respostas. Deus está respondendo e pode ser que você não esteja ouvindo. Através das circunstâncias, através de pessoas, através da própria palavra dele que é ministrada ao seu coração, Deus está respondendo. Fique atento às respostas. E quarto lugar, continue crendo. Continue crendo. Não deixe o inimigo do seu casamento tirar a fé do seu coração. Creia, Deus vai fazer um milagre na sua vida, no seu casamento. Ele vai retirar você do fundo do poço. Existia um casal que nós cuidamos há muito tempo, e eles estavam no fundo do poço. Eles tiveram um problema. Eu comecei a relatar esse caso aqui. Ele batia na mulher, 12 anos. Por 12 anos aquela jovem senhora apanhou do seu esposo. Muito violento. Um casamento que ficou muito triste, muito triste. Estava no fundo do poço. Ela resolveu separar do seu esposo. E ela realmente separou. Ela saiu de casa, ficou por alguns meses longe do seu esposo. Até que eles nos procuraram e nós começamos a aconselhá-los com a palavra de Deus. E aquele homem entregou o seu coração para Jesus. Aquele homem, como eu disse no começo, virou o homem mais manso da face da terra. Uma pessoa piedosa, que reconheceu o seu erro. Deus fez um milagre na vida dele. Fez um grande milagre. E Deus restaurou, tirou aquele casamento do fundo do poço. De tanta tristeza, de tanta violência.
e aquele casamento, graças a Deus, foi recuperado. Graças a Deus. Um outro casamento que nós cuidamos, que estava no fundo do poço também, é uma história triste também, de um marido que traía a esposa com a própria irmã dela. Sim, ele traía a esposa com a cunhada. E aí um dia ela descobriu isso, e ela botou ele para fora de casa, e nós começamos a cuidar daquele casamento, que estava no fundo do poço. Ela não acreditava mais nele. Imagina, me trair com a minha própria irmã. Não acreditava mais nele, e foi uma situação muito triste. Nós tivemos que cuidar não só do casal, mas cuidar dos filhos também. Dos filhos pré-adolescentes que viram, viram aquela cena toda, aquela casa foi para o fundo do poço todinha. E nós tivemos que ministrar a palavra de Deus ao coração dele e dela. Ele se arrependeu, reconheceu o erro, e ela, depois de muito tempo, foram meses nessa luta, depois de muito tempo, ela realmente perdoou, realmente viu o seu arrependimento e o perdoou. Aquele casamento, aquela desconfiança saiu do coração dela, e o amor e o perdão superaram a mágoa e o rancor que estavam no seu coração. O casamento saiu do fundo do poço, estão juntos até hoje, e graças a Deus, hoje eles ajudam outros casais que agora estão no fundo do poço. A minha oração é que você continue firme. Deus quer tirar o seu casamento do fundo do poço. Aprenda com o profeta Jeremias a sair do fundo do poço. Deus vai fazer um milagre. Não desista. Que Deus abençoe o seu casamento.